Pessoal, anteriormente nós vimos como fazer esse atraso aqui, né? No acionamento da base desse cara. Hoje a gente vai fazer um pouco mais, né? Ou seja, se eu colocar esse capacitor tem atraso. Se eu tirar esse capacitor eu não tenho nenhum atraso, né? Então a gente tem, se eu colocar ele, momentaneamente eu tenho um nível lógico baixo, depois é pro alto. Sem ele, ele vai diretamente para um nível alto, né? Então beleza, o que é que eu tenho que fazer? Vamos fazer um circuito que possa tirar esse capacitor daí, né? E colocá-lo quando nós quisermos, certo? E para fazer esse trabalho, nós vamos usar um transistor aqui, né? Ou seja, eu desliguei ele ali do terra, né? Do nosso negativo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar ele no coletor desse cara aqui. Ou seja, quando esse transistor aqui estiver fechado, esse aqui também vai ser o nosso 2222, né? Que ele tem 800 mA de corrente máxima de coletor, certo? Então beleza, no momento ele está aberto, porque não tem nenhuma corrente aqui. Então vamos colocar uma corrente na base dele. Também de 2.2K. Beleza, pá. Então, quando ele estiver fechado, eu vou ligar esse capacitor. Quer dizer, quando estiver fechado, ele liga o capacitor, né? Quando estiver aberto, o capacitor está aqui, mas eu não vou botar em vazio, né? A gente precisa botar uma carga nele. De modo que quando o transistor for fechar, ele vai descarregar esse capacitor aqui, né? E quando o transistor estiver aberto, o que eu vou fazer? Eu vou carregar esse capacitor via esse nosso resistor 4 aqui, né? Também de 470 ohms. Então aqui ele carrega o capacitor, né? E aí depois que o capacitor carrega é como se ele não existisse mais aqui no circuito. E quando ele fecha aqui, ele liga o capacitor aqui, né? Nesse ponto, e a gente tem aquele atraso. Então beleza, isso aí já é o primórdio de funcionamento do nosso circuito, né? Começa aí. Então vamos ver aqui a corrente. Então beleza. Como eu coloquei uma corrente aqui. Então aqui, pessoal, uma vez que essa corrente esteja circulando nessa junção base emissor, é como se eu simplesmente tivesse o capacitor ligado aqui. Só que, por estar usando um transistor, eu posso desligar ele com um sinal na base. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro capacitor aqui para dar um atraso na adição de outro atraso aqui. E daí a gente vai observar qual é o efeito disso, né, no circuito. Então beleza, simulando. Só aconteceu uma coisa interessante aqui. Então ele teve um atraso na hora que ele foi baixar o pulso aqui, quer dizer, baixar a corrente, né? Ficou um tempo aqui no zero, depois subiu de novo. Então a gente já tem uma mudança no circuito. Então quer dizer que toda vez que eu acrescentar um transistor que possa carregar e descarregar o capacitor aqui na base, eu adiciono uma rampa dessa, né? Uma rampa de descida, coloquei mais uma rampa de subida. Se eu colocar mais outro, vai dar uma rampa de descida, subida e assim por diante, e depois ele entra no regime permanente, né? Então isso é interessante.
Então eu tomei a liberdade de fazer um circuito desse aqui com vários e vários transistores desse, para observarmos isso com a multiplicidade maior. Então aqui eu tenho 5, né? Ou seja, quer dizer, eu tenho 6 transistores, né? O mesmo estágiozinho daquele, ó. O transistor com o capacitor que eu posso tirar e colocar. E aqui é a mesma coisa, passa adiante, passa adiante. E nós vamos ver agora o que é que vai acontecer, né? Beleza, aqui eu tenho só 2 estágios, então eu tenho só uma descida, subida, beleza. Aqui eu tenho vários estágios, né? Então eu tenho várias descidas e subidas. Ou seja, é isso aqui que a gente quer. Só que o que acontece? Ele só dá um certo número de pulsos limitados, né? E depois entra no regime permanente. Ou seja, fica todo o tempo em zero aqui, ó. Se eu colocasse mais um, ele iria subir e ficar todo o tempo em nível lógico alto. Então o que acontece? Para que isso seja um oscilador útil no nosso esquema, no nosso circuito aqui, eu preciso que isso aqui nunca pare. Então a gente já viu, né, que se a gente colocar mais transistores, mais capacitores, isso aqui se prolonga. Então, o que eu faço para que isso nunca acabe? A gente teria que fazer com que, teoricamente, nunca acabasse a quantidade de transistores que eu boto aqui, que seja infinito. Então, isso aqui tem que ser cíclico, né? Mas olha só, se eu colocar transistores aqui à esquerda, sempre vai acabar. E se eu usar esse próprio transistor para ser o próximo, e ele vai ter esse como o transistor seguinte, né? Quando esse aqui acabar, esse aqui vai ser o seguinte, e assim, né? Fica desse ping-pong. Eu vou ter uma oscilação assim que nunca vai entrar no regime permanente e contínuo, assim, né? Sempre vai ficar trocando de estado. Então vamos ver isso. Então eu vou retirar esse capacitor aqui, né? E eu vou ligar ele no coletor desse, né? Porque esse aqui que vai tirar e colocar o capacitor aqui, ou seja, carregar e descarregar ele. Em outras palavras. Beleza. Observe que esse transistor vai controlar a adição, colocar e colocar esse capacitor, e esse transistor vai controlar isso aqui, né? E agora a gente vai ver o que acontece. Fechar aqui. Vamos lá. Aí eu não sei porque ocorrem esses bugs. Vamos de novo. Então, pessoal, aqui é que eu tenho um tempo de simulação muito pequeno, né? Vai de 0 até 100 milissegundos. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar 1 segundo, né? 1 segundo de tempo de simulação e colocar aqui. E olha só o que é que nós temos. Vamos dar um zoom aqui, ó. Daí podemos observar que ele fica no estado transitório, né? Ele vai até o nível lógico alto, baixo. Sempre, né? Em uma dada frequência aqui. E nunca para. Então é isso aqui que a gente queria. E o meu objetivo era fazer com que vocês compreendessem como que esse circuito funciona, né? Como ele consegue funcionar trocando de estado sempre e nunca parando. Só se você desligar a fonte, né? Aí ele para. Mas enquanto houver alimentação, ele sempre vai ficar trocando de estado assim. E esse aqui é o nosso primeiro estágio do controlador PWM, né? O estágio de oscilação.
E temos outra questão, né? Esse daqui é um circuito genérico e tal. A gente precisa de um oscilador que nos dê 16 kHz, mais ou menos por aí. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui observar qual é a THD, né? Pela transformada rápida de Fourier que nosso software nos dá. Eu vou aqui no último pico, quero dizer, no pico mais alto, né, que é fundamental, e observar aonde se encontra a frequência. A frequência está aqui, 330 Hz. Então o que é que a gente pode fazer para aumentar essa frequência aqui, né? Nós vamos alterar o valor do capacitor, né? Porque é ele que dá o atraso, né? O atraso compartilhado entre a galera aqui, entre esses dois. Se eu reduzir esse atraso, eu reduzo o tempo que ele vai ficar em um estado, né? Então se eu reduzo esse cara aqui e coloco mais perto um do outro, o período reduz, logo a frequência vai aumentar. E isso daí a gente vai ver no próximo vídeo, né? Como é que a gente vai fazer ele oscilar em 16 kHz e como que a gente vai transformar ele em uma onda que se assemelha a uma triangular. Não precisa ser exatamente igual. Se ficar parecido já está bom demais. Então, até a próxima.